Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Interfaces. Está chegando hoje a nossa 7ª edição e tem sido uma experiência maravilhosa conversar com tanta gente engajada aí na melhoria da qualidade de vida das pessoas, sejam os artistas, sejam os terapeutas. E você vem aí nesse lindo sábado de outono, dia 30 de maio, o mês do meu aniversário, na minha estação do ano preferida, para brilhantar aí essa 7ª edição. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter se organizado aí dentro de casa, com a família, com as suas tantas aulas e também os seus clientes que estão te solicitando bastante nesse momento, né, Maia? Então, realmente te agradecer, e vai ser um grande presente aí para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu enviei convite para várias pessoas, e as pessoas já ficaram, assim, excitadíssimas com a oportunidade de tratar sobre esse assunto que tem afligido a todos, né? Como lidar com essa questão da autoestima e do próprio corpo em tempos que a gente não sabe se a gente pode comer como a gente gostaria de comer, se a gente tem que fazer uma série de restrições, se a gente pode levar a nossa vida normal, se tem que fazer uma série de adequações. E pensando sobre esse tema, eu achei que a gente podia realmente discorrer sobre esse assunto. Mas, na verdade, gente, eu e a Maia, a gente conversou, tinha muitas opções, porque a Maia é professora e coordenadora pedagógica lá do Cochicho das Águas, onde eu espero que em breve, muito em breve, vocês possam vir conhecer lá na Serra da Cantareira, em Mariporã. E numa conversa básica de umas 8 horas, assim, eu e a Maia conseguimos decidir qual seria o tema. E aí, nessa conversa de 8 horas, tinha tantas opções assim, que a gente falou, Maia, vamos falar então sobre o corpo. E a Maia falou, nossa, vai ser uma ótima pedida. Então, hoje a Maia vai trazer esse assunto para vocês de forma muito didática, sintética, concisa, é verdade, porque as aulas da Maia precisam de pelo menos 4 horas, porque os temas são muito profundos, né? Então, a gente vai tentar, no tempo de menos tempo, né, de 1 a 2 horas, se tanto assim, a gente tratar sobre isso. E já adianto a vocês que a Maia é uma grande... ela gosta muito dessa história de interação com os convidados, então a gente vai deixar aberto a perguntas para vocês. Então, manda as suas questões que vocês acham que são pertinentes assim. Se tiver alguma coisa que a Maia já esteja falando, ou eu saiba que ela vai falar, talvez eu não faça a pergunta a ela, então eu vou administrando isso aqui, fazendo essa mediação. Mas fiquem à vontade para interagir conosco, porque isso vai enriquecer aqui a nossa conversa. Então, eu já, de antemão, já passo a palavra aqui a Maia. Maia, muito obrigado e ótima live para a gente. Obrigada, ótima live. Primeiro, Mark, eu preciso te agradecer pelo convite, né? Eu me sinto muito envaidecida de ser lembrada por você para estar aqui conversando sobre corpo, né? Eu sei que o trabalho que você faz na Bombelela é um trabalho diferenciado, né? Você tem uma concepção sobre corpo e sobre a importância da dança e do movimento, que não é de se encontrar em qualquer lugar, não é banal, né? Porque eu sei que você se aprofundou e desenvolveu uma sensibilidade para olhar para o corpo de um jeito mais sensível, né? E sempre muito vivo, lúdico, né? E eu fiquei muito contente, né, de poder falar não só você como interlocutor, mas o pessoal do Bombelela também. Você sabe que é uma aspiração antiga minha, eu experimentar, né, as aulas da Bombelela. A gente conhece alguns alunos, né, e conhece o professor também, o professor Robson, que é muito nosso querido, né, e eu agradeço a você. Eu gostaria de dizer também que eu aqui represento o Cochicho das Águas, né, que é o nosso centro de treinamento e desenvolvimento humano, que desenvolve uma parceria muito legal com a Bombelela e com você, Mark, sempre com a sua presença afirmativa,
para cima, envolvida, né? Então, para mim é um prazer, né? Achei o tema da gente falar de corpo perfeito um tema sempre atual, né? Na verdade, a gente vem estudando a questão do corpo perfeito já fazem alguns anos, né? Vamos dizer que por volta do ano 2000, quer dizer, isso já fazem 20 anos, né? Surgiu um fenômeno social chamado culto ao corpo, né? Culto ao corpo perfeito, né? Ou seja, estudiosos se deram conta de que o corpo tinha assumido um lugar central no ideário social, né? Ou seja, o corpo tinha se tornado um objeto, digamos assim, admirado, invejado, desejado por si. Ou seja, o corpo estava sendo tomado por si mesmo, o corpo enquanto tal, né? Então, constatou-se que havia um investimento emocional e energético grande de parcelas significativas da população, né, preocupadas em vestir o corpo, cuidar do corpo, construir um corpo, né? E, ao mesmo tempo, se constatou que esse corpo ele passava a expressar qualidades da pessoa ou defeitos. De tal modo que, se uma pessoa tivesse um corpo bem torneado, malhado, magro, esteticamente aprovado socialmente, isso era como se fosse um atestado, né, de qualidades morais. Essa pessoa é bacana, ela é cuidadosa, ela tem qualidades porque ela cuida do corpo. E se o corpo fosse gordo ou descuidado, ou todas as questões da estética não muito consideradas, essa pessoa era considerada meio deprimida, desleixada, né? Desatenta, né? Então, essa era uma qualidade, esse era o contexto, esse foi o contexto do culto ao corpo, né? Do culto ao corpo perfeito, né? E nessa época, inclusive, mesmo antes disso, houve um boom no mercado de academias, spas, clínicas de estética, a venda de acessórios especializados, tratamentos, suplementos, cirurgias plásticas. O Brasil, inclusive, em 2013, ele foi o país campeão mundial em número de cirurgias plásticas no mundo. Ou seja, passou dos Estados Unidos até, em 2013. Né? E, ao mesmo tempo, publicações, sites, blogs, ou seja, um grande investimento mercadológico sobre os cuidados com o corpo. Né? Em poucos anos, o número de publicações falando de corpo, digamos que triplicou. Né? E aqui eu estou me referindo a um tempo assim pré-jurássico, quando ainda a internet não tinha todo o lugar que ela tem hoje, né? Então, o Brasil foi líder, né, mundial em cirurgias plásticas em 2013, né? O primeiro era lipoaspiração, primeiro lugar, né? O segundo lugar, aumento das mamas e correção de seios caídos. Né? Ou seja, né, Mark e pessoal, né, que está aqui com a gente hoje, a preocupação com a imagem, né, foi se tornando uma questão, né, central na vida das pessoas, principalmente das mulheres, né?
Então, a gente teve a ascensão, de um lado, da tecnologia, né, que foi podendo intervir cada vez mais na estrutura dos corpos. E, de outro lado, o poder do marketing, né, que foi tornando essas intervenções sobre o corpo cada vez mais desejáveis. Né? Maia. Oi. Perfeito. Aí você traz a questão do marketing. Você acha que, de alguma forma, existe uma espécie de simbiose entre a cultura brasileira e a cultura americana? Porque se a gente pegar lá desde os anos 80, com todo o advento e a projeção que teve a Jane Fonda, com aquelas aulas de ginástica, de aeróbica na televisão, todo aquele processo midiático, né, das academias, que teve o primeiro boom nos Estados Unidos, e todo o advento também midiático da Dolly Parton, com seus seios enormes, todos esses ícones dos anos 80, dos anos 90, a Pamela Anderson. Você acha que de alguma forma isso impactou na cultura brasileira por meio dos filmes, das séries, das novelas, e a gente absorveu isso de uma forma simbiótica com os Estados Unidos? Você acha que sim, Maia? Olha, Mark, eu acho a tua pergunta super, super bacana. Eu não tenho dúvidas. A cultura americana tá no Brasil de portas abertas para ela desde a época em que o Juscelino Kubitschek abriu o Brasil para a indústria automotiva. E aí nós estamos falando da década de 50, 60, né? Uhum. Quando o Juscelino foi presidente, né? Ou seja, até os anos 60, mais ou menos, mas certamente, né, uma maneira de ocupar o Brasil, além de criar Brasília, foi abrir o país para a indústria automotiva americana. Ford, Willys, Chevrolet. E a cultura americana, ela tem portas abertas até hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais, né? E não só no plano do corpo e desses ícones que você citou tão bem nos anos 80, né? Mas através de muitos outros ícones, através de toda a sua indústria cinematográfica, musical, né? Essa semana eu estava ouvindo samba, o Jorge Aragão e o Arlindo Cruz. E eu me disse, nossa, faz quanto tempo que esses caras, de fato, não têm mais um espaço na indústria cultural brasileira assegurado. Não é? Então, certamente que nós simbiotizamos, inclusive simbiotizamos os hábitos de consumo, o uso do cartão de crédito, né? Que são americanos, né? Na Europa não se usa muito cartão de crédito, se economiza, depois você vai lá e compra à vista. É mais esse o hábito lá, né? Então, de fato, houve eu não sei se a palavra é simbiose, mas certamente, né, a assimilação como uma coisa normal de hábitos culturais que eram de implementação de um modo de entender economia, né? Que é através da expansão mercadológica e financeira. Perfeito. Né? E da indústria e tal, né? Mas o que eu quero dizer é, quando eu digo, olha, houve essa implementação do marketing, né, e da indústria da imagem e da beleza realmente como um mercado e um filão, né, com isso eu não quero dizer que não houve ganhos, né, em beleza e em saúde para as pessoas, né, em beleza e em saúde, quer dizer, por exemplo, os homens, né,
eles receberam uma linha de serviços, coisa que era algo absolutamente impensável. Era muito voltado para o mercado feminino, né? Ampliou a gama de tratamentos, então isso também foi legal, né? Para pessoas que realmente se sentiam mal com algum aspecto do seu corpo, de poder corrigir isso, né? Então, houve um progresso tecnológico assombroso, né? Mas, digamos assim, que qual é o reverso da medalha? Né? O reverso da medalha é que, embora tivesse havido essa oferta cada vez mais crescente de produtos e soluções, ao invés das pessoas ficarem de bem com a sua imagem, nunca houve tanta preocupação com ameaça de doença, sinais de envelhecimento e imperfeições corporais. Quer dizer, quanto mais se desenvolveu tecnologia para deixar as pessoas melhores no seu corpo, mais preocupadas elas ficaram. Né? Tanto que nós chegamos a um ponto hoje em que, se você não tem nada e resolver, não tem sintoma de nada, está se sentindo bem, e resolver fazer um check-up, você vai descobrir alguma coisa você vai descobrir que vai te deixar muito preocupado. Uhum. Uma área em que isso acontece de uma maneira gigantesca é na área da gravidez. Então, hoje é possível fazer exames muito precoces, né, através de ultrassom e outros exames, para saber se tem problema com feto ou não tem problema com feto, como é que lida com diabetes gestacional e outras coisas assim. De tal modo que, ao invés da gente ter gestantes, um dos resultados, um dos desdobramentos, é que ao invés da gente ter gestantes tranquilas com a sua gestação, você tem gestantes extremamente preocupadas e que acham algum problema. Uhum. É uma faca de dois gumes. Uhum. Maia, né? Oi. Se nós remetemos lá a Grécia Antiga, nós tínhamos lá em Esparta já aquele culto do corpo super trabalhado, aquele corpo sarado, e a mulher tinha um perfil diferente do que é o culto do corpo à mulher hoje, né? E aí você falou que, trouxe muito bem que, em princípio, a explosão do mercado de beleza e das cirurgias plásticas, por exemplo, tem que se colocar também aí o mercado de cosméticos. O Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos do mundo, só atrás do próprio Estados Unidos, se é que já não passou. Total. Se é que isso já não passou. Total. Mas depois a gente teve um fenômeno também, que foi o fenômeno do metrosexual, do homem também que super se cuida, que faz as unhas, que faz tratamento de pele de forma recorrente, do cabelo. A explosão das barbearias voltou agora com toda a força, né, que é o salão de beleza do masculino. Por que você acha que aconteceu isso? Primeiramente, era a mulher. Por que a mulher teve essa necessidade, uma explosão da mulher em ser uma super mulher, se é que a gente pode colocar dessa forma, e o homem já não tinha tanto esse papel, o homem não fazia as unhas, não fazia nada, e depois veio esse fenômeno masculino, assim. Isso aconteceu de fato, ou eu tô tendo uma leitura meio tortuosa, assim? Não, você não está tendo uma leitura equivocada. O mercado, ele começou a crescer por volta de 1940. Tá? Então, até cerca de 1940, a propaganda de produtos de saúde e beleza, né, apelavam para os sofrimentos que podiam ser curados. Interessante. Para os sofrimentos que podiam ser curados, né? Então, por exemplo, tinha uma propaganda que era um homem, isso, imagina 1940, um homem e uma mulher, e a mulher perguntando por que ele não me beija. E era uma propaganda de um negócio para pôr na boca para ficar com hálito perfumado e não ter odores na boca. Né? Naquela época, veja, o significado do corpo mudou.
naquela época, o que era o corpo? O corpo era a sua morada transitória. Por quê? Não era a sede da tua identidade, não era o que definia você enquanto Mark. Era uma morada transitória da tua alma. Era efêmero, daqui a pouco você desencarna. Você tem que cuidar da tua alma para ir para o paraíso, senão... Então o corpo não tinha essa importância toda. E quem se preocupava, quem era muito vaidoso com o corpo, era muito mal visto. Porque era considerado uma pessoa superficial, né? Depois, o corpo feminino era propriedade dos homens, entende? Primeiro os pais, o pai, a figura paterna, né, que dá a mão da sua filha em casamento, né? Depois os irmãos mais velhos, né? Os maridos, os padres e os médicos. Então, a mulher não total, a mulher não era dona do seu corpo nem do seu destino. Ela era absolutamente, ela passava de mão em mão, entende? Do pai passava para o marido. O padre administrava, o médico administrava, eram todos homens que cercavam as mulheres. Depois o corpo era considerado fruto de uma obra divina. Ou seja, você tem o corpo que Deus te deu. Portanto, você não se mexe com isso. E se você é bonito ou é bonita, isso é um dom de Deus. Foi Deus que te deu esse dom. Então, não é o resultado de um trabalho que você faz com você. Faz sentido? Faz, Maia. A Paula está acrescentando aqui que foi imposta, né, uma medicina do medo, né? Uma medicina do medo para... sim, para as grávidas, né? Para estabelecer o comércio. Sem dúvida. Porque é um comércio muito potente e robusto, né? Que é como é que é? Tem um nome para isso, mas todo o acompanhamento antes do parto, né? Não, a gravidez é um grande comércio hoje em dia, né? O número de cesáreas que se faz desnecessário no Brasil é uma coisa chocante, né? Mark, o que não é um grande comércio? Fala para mim. Né? No final dessa década de 30, 40, a falta de beleza passou a ser vista como algo que podia ter conserto. Como algo que, se você cuidar, pode melhorar um pouco. Então, começa a vir essa ideia, Mark, de que a beleza não é somente um dom, mas algo que você pode produzir, que você pode criar. Certo? Então, aí, na década de 50, a autoestima começou a se configurar como um produto. A autoestima é um produto. Eu me lembro na TV... Em pleno pós-guerra, né, Maia? Eu já sou um pouco mais... Em pleno pós-guerra. Já no pós-guerra, né? Pós-guerra. Já no pós-guerra. Eu me lembro, não da década de 50, que eu era muito pequenininha, mas eu me lembro de propagandas do sabonete Lever e do sabonete Gessi. Se você gostava, né, do sabonete, se você mostrava mulheres numa banheira luxuosa, passando o sabonete, e ela dizia, eu gosto de mim. Passava hidratante Monange e dizia, eu gosto de mim, eu cuido de mim. Ou seja, se eu tenho uma boa autoestima, eu cuido de mim. Então, a autoestima virou um produto, né? E a cosmetologia se tornou uma área industrial e científica, né? De tal modo que as coisas foram evoluindo. Quando a gente chegou no ano 2000, o corpo virou como se fosse uma roupa. De ser uma morada efêmera da alma, tornou-se como uma... Quando você via, por exemplo, as moças nos desfiles de carnaval, Mark, aqui no Brasil, triunfando
infantes, mostrando um corpo como? Escultural. Então, ao invés de ter vergonha do corpo, porque as moças recatadas não podiam mostrar o corpo, era vergonhoso, passou a haver uma exibição pública do corpo. Antes as pessoas tinham receio de ficar nuas. Agora elas têm medo de expor as suas imperfeições físicas. Não tem mais essa de pudor, entendeu? Uhum. Tem assim, se eu me mostrar nua, vão ver minhas imperfeições. Tem um peito caído aqui, tem uma celulite ali, tem uma barriga flácida acolá, né? Ou seja, para mostrar teu corpo, você tem que estar impecável. E isso gerou sofrimento psíquico nas mulheres. E esse sofrimento psíquico continua existindo, só que agora tem um número cada vez maior de homens também sofrendo psiquicamente por acharem que não estão com um corpo bonito, impecável. Então, o cara hoje tem uma barriguinha, ele fica com vergonha de ir para balada. A mulher acha que ela não está bonita, o corpo dela não está impecável, bonito, com seios levantados, tal. Ela não quer fazer sexo, porque ela tem medo de mostrar o corpo. Ela só faz no escuro. Então a angústia e o sofrimento por não ter um corpo perfeito subiu muito. Eu já havia lido Estamos juntos? Sim, eu já havia lido uma informação de uma pesquisa que revelava que a maioria das mulheres são insatisfeitas com o próprio corpo. Absolutamente. A maioria é insatisfeita. É insatisfeita mesmo. E mesmo que essa insatisfação seja invisível, você pega uma moça de 20 e poucos anos, ela já fez um botox. Por quê? Porque ela já tá com uma ruga de expressão aqui, ela já sente que aqui ela está começando a ficar com um código de barra. Isso antes de chegar aos 30 anos. Uma pequena imperfeição não pode haver. Me fez lembrar de um meme que eu recebi de um cachorro, daqueles bulldog, que tem todas aquelas dobradiças, né? E a pessoa falava que isso aqui sou eu na quarentena, porque não tá sendo possível fazer botox, né? E aí vai... Olha, adorei. Aquele cachorro que é cheio de dobras assim, né? Preciso voltar a fazer botox logo, essa quarentena tá acabando comigo. Né? E também, quer dizer, o que ficou muito valorizado, né, é ser jovem, ou seja, ser velho é ruim. Então o velho tem que tentar ser o mais jovem possível, né? E não pode ter imperfeições corporais. Isso implicou nesse sofrimento que eu estou te falando, né? E de algum modo no exílio de muitas pessoas, né? E o exílio das pessoas que não têm um corpo como o corpo desejado pela sociedade de consumo. Nesse ponto que a Conceição está fazendo um comentário aqui, a Conceição diz, a insatisfação com o corpo é por conta da imposição da sociedade, infelizmente. Infelizmente, claro. Por que a gente aceita isso, Maia? Por que a gente... Bom, agora o próprio movimento feminista e o próprio movimento dos naturebas já estão mandando uma mensagem assim, olha, essa aqui, desculpa te apresentar, essa aqui é minha celulite, olha aqui, ó, que bonita, né? Essa aqui, esse aqui é o meu culote, ó. Goste se quiser, se não, tem quem goste.
né? Os homens, já vejo o movimento de alguns homens assumindo o pânceps, como eles gostam de dizer, né? Então, tá aqui o meu pânceps, o meu excesso de gostosura. Então, já tem uma negação, já tem uma certa rebelião, um certo movimento aí. Mas por que a gente aceita tanta coisa? Por que a gente consome tanto esse lixo? A gente é adestrado desde pequenininho, né? O negócio funciona. O sistema funciona, Mark. Ele funciona muito bem. Muito bem. Eu fico feliz, sabe, de ouvir quando você diz isso, né? Porque quando eu comecei a estudar essa questão da relação com o corpo, né? E do quanto isso causava sofrimento psíquico, eu fiquei muito, eu ficava muito chateado, porque é um exílio em que muitas pessoas, as pessoas muito magras, né, com problemas de serem muito magras ou de serem muito gordas ou obesas, elas são exiladas de uma vida normal. Elas são vistas com preconceito, gordofobia e tal. E de alguns anos para cá, felizmente, a gente viu que esses corpos e essas pessoas passaram, né, a se assumir, né, e a dizer, eu sou como eu sou, e eu amo o que eu sou, e eu quero ser amada pelo que eu sou, sem precisar vestir roupa de grife, sem precisar disfarçar, né, a minha barriga, minhas coxas, meu tamanho, né? E isso fez parte de um grande movimento que também foi da liberação dos LGBTs, das mulheres, ou seja, dos negros. Ou seja, todas as formas de discriminação, elas começaram a ser atacadas e contestadas. As pessoas que moram em comunidades pobres, que também estão afirmando o seu orgulho, seu direito de pertencerem às comunidades sem quererem ser discriminadas. Maia, então isso é muito positivo, sabe? Sim, a Paula está dizendo aqui como que essa imposição toda, que a própria Conceição trouxe também, acaba gerando uma competição entre as mulheres, né? E a gente recebe muitas pessoas aqui, não agora, porque nós estamos cumprindo nossa quarentena, o estúdio está fechado, mas recebemos muitas mulheres que nos procuram querendo praticar atividade física, né, e veem na dança uma forma de fugir desse ambiente fitness da academia, onde elas vão encontrar mulheres que estão lá colocando as suas roupitas super ajustadas, aquele corpo escultural, numa competição, quem é que fica na frente na hora de dançar, na hora de fazer a aula de ginástica localizada, quem tem o bumbum mais durinho, o abdômen mais... E isso é uma coisa muito, muito, muito penosa, muito, muito agressiva para as pessoas que querem só estar cuidando da saúde. Excludente. Ela é excludente. Uma pessoa que não corresponde a esse ideal de corpo perfeito, que vai a uma academia, ela se sente excluída de uma determinada casta de semideuses que são bombadas, que são todas torneadas, que tem toda a musculatura tudo no lugar. A academia é, para muita gente, um templo do culto ao corpo perfeito. Então, por isso que esse tipo de coisa que o Bombelelo oferece é muito importante. Porque é uma outra maneira de se relacionar com o seu corpo. Não o seu corpo como uma imagem que tem que ser impecável, mas o corpo como um lugar em que eu posso experimentar emoções, sensações, em que eu posso explorar o que eu posso fazer no espaço e no tempo. Como é que eu posso me conectar com música? Como é que eu posso me conectar com arte? Com o movimento artístico? Como é que eu posso me conectar com outras pessoas que estão dançando junto comigo e a gente fazer um espetáculo bom, bonito? Não importa meu corpo, não importa a minha idade. Pô, Maia, pra mim isso dá de 1000-0. Né? Eu não sei se você vai... É a questão do valor da imagem, você entendeu? O valor da imagem.
a importância que a imagem foi adquirindo na cultura. Olha só que coisa... Eu tenho que passar uma determinada imagem porque minha imagem é o meu produto. Você é SA, entendeu? Sim, a Célia está dizendo aqui, ó, que corrobora com isso que você está trazendo, Maia. Algumas mães já passam essa imagem de mulher linda para suas filhas ainda pequenas, né? Infelizmente, já aquilo que você falou, né? O sistema funciona, né? Dentro de casa e também o sistema midiático, né? Já tem uma imposição, a criança já nasce com essa obrigação de ser linda e maravilhosa, o menino de ser o menininho queridinho, perfeito, não é isso? É isso mesmo. A educação de casa e a cultura vão adestrando e moldando as pessoas para elas serem dóceis a essas imposições culturais e serem bons consumidores, porque é uma sociedade assentada no consumo. O alicerce dessa sociedade é o consumo, né? Maia. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe a felicidade ou não, né? Eu não sei se você preparou para entrar também nessa questão. É claro que a gente não consegue aprofundar agora, isso é uma questão de sala de aula mesmo, mas aqui para os nossos amigos que estão nessa 7ª edição do Interface aqui na nossa live, Maia Retube! Que valor! Tem uma coisa que você sempre aborda... É um prazer, Mark. Ah, Maia, todo meu, obrigado. Uma questão que você sempre aborda nas nossas aulas no Cochicho, o próprio Edson, o Romão, os nossos queridos professores, o Cláudio, enfim, como que o nosso corpo tem uma inteligência por conta de todos os nossos processos emocionais, a inteligência corporal e, por conseguinte, emocional, ou vice-versa, de colocar o nosso corpo no estado exato em que ele precisa estar em tal ou qual momento da nossa vida, segundo a carga emocional que a gente está carregando. Se você pudesse fazer uma breve leitura para o pessoal entender o que é isso, o que é o corpo saudável, na verdade, quando todo mundo está achando que aquele corpo está doente, né? E ao contrário, quando as pessoas acham assim, aquele corpo está másculo, está perfeito, e, na verdade, segundo a própria bioenergética e os próprios estudos do Reich, não, aquele corpo está adoecido, porque tem uma questão que ele está ali tentando lidar e está numa briga ferrenha ali de cunho emocional. Se você pudesse, assim, Maia, en passant, ilustrar isso, acho que seria importante, porque muitas pessoas acham que não estão bem, na verdade elas estão, elas podiam lidar com isso de uma maneira muito melhor, não é isso? Então, existe uma infinidade de maneiras de estar com seu próprio corpo. Uma delas é se ater à imagem que esse corpo tem e o quanto ele está adequado ou não aos parâmetros de consumo. Mas existem muitas outras maneiras de estar com o próprio corpo, que o corpo é a palavra não é máquina realmente, sabe? Mas ele é um universo tão complexo e tão rico que dá conta de tantos processos do viver. Nós, como universos que somos, a gente está o tempo todo assimilando, digerindo e respondendo por uma série infinita de estímulos externos e internos, dentre os quais a nossa vida emocional, porque o corpo também, obviamente, é a sede da nossa vida emocional. E a tese da gente, da psicoterapia corporal, é que o corpo, ele é o espelho das estratégias que a gente adotou na vida para estar o melhor possível no mundo.
Então, o teu modo de se movimentar, se você come muito ou come pouco, o tipo de problemas ou de facilidades que você tem corporais tem a ver com a estratégia global que você construiu para estar na vida, para estar no mundo. Eu não sei se eu estou me fazendo clara. Será que eu estou? As pessoas podem dizer, tá? Pode dizer aí, responde aqui para a Maia se estão... Quando a Maia gosta de dizer, vocês estão comigo? Estamos juntos? Estamos juntos, né? O Romeu gosta muito de dizer, estamos juntos. É isso. O que eu quero dizer é que se você... Tem gente que... Porque, assim, o corpo também ele é o espelho da nossa vida emocional, né? Isso que Reich estudou e apresentou para nós, né? Então, assim, tem gente que construiu uma estratégia que tem a ver com ter que ficar muito rígido e muito duro para suportar situações na vida. Uhum. Então, a gente enrijece. Tem gente que não suporta a intensidade do que precisou viver e colapsa, fica flácido. Tem gente que é muito magro e não consegue ter estrutura para suportar o que a vida está pedindo para ela ser. E essa pessoa densa. Então, tem muita gente que diz, depois que eu casei, eu engordei. Claro que você engordou, entende? Porque muitas vezes, depois que você casou, você teve que dar conta de ter filho, de acordar de madrugada, de não poder estar voltado para os seus interesses, para as coisas do teu umbigo, mas tem que se dedicar à criação de filhos, a ajudar os pais, a construir uma família, a pagar a prestação da casa própria. E isso significa ir para um lugar mais adensado, de construir uma estrutura para aguentar trabalhar, ganhar dinheiro, pagar prestação, acordar de madrugada, cuidar de filho, cuidar das suas obrigações. Então você não está mais, você está mais, opa, vamos lá. Ó, segurar o tem tranco, que encarar a vida. Segurar o tranco. Tem que segurar o tranco. E o corpo, é o corpo que segura o tranco. Simples assim. Simples assim. O corpo não está separado da mente. Não tem esse dualismo. É tudo uma coisa só. A vida emocional, o físico, o nosso raciocínio. Não é só uma coisa da cabeça, é uma coisa que está em nós, inteira. Nós somos muito mais complexos do que essa visão simplista dualista. Uhum. Né? Então é por isso que o nosso corpo é perfeito. Porque ele dá conta da vida da gente. Da melhor maneira possível. O Reich dizia que a vida pulsa para a vida. Ou seja, nós, enquanto manifestações da vida, a gente está sempre buscando uma estratégia para estar na vida da melhor maneira possível. E às vezes isso significa adoecer. Às vezes isso significa engordar. Às vezes isso significa enrijecer. Maia. Diga. A Paula está trazendo aqui pergunta incrível, ó. Pessoas com corpo magro não seguram o tranco? Paula, eu e você sabemos que sim. Mas a Maia pode elucidar. Eu acho que assim, essa relação não existe, tá? Assim, o que eu quero dizer é, às vezes, o teu corpo tem que ser magro para segurar o tranco. Uhum. E às vezes você precisa de mais comida para segurar o tranco. Depende da relação que você tem com comida também. Se a comida é algo que te gratifica, ou que te compensa pelas coisas pelas quais você tem que passar,
A comida sempre vai ser um atrativo, porque vai ser um lugar de conforto. Também vai depender do teu metabolismo. Tem gente que tem um metabolismo mais engordativo, tem gente que tem um metabolismo não engordativo. São muitas variáveis, né? Sim, Maia, são muitas variáveis. Ô, Maia. São muitas. No que você pensou? Você pensou em por que você é magro? Não, eu já sei porque eu sou magro, porque eu venho estudando com vocês sobre a caracterologia e para mim as coisas são muito claras, né? O que eu demorei para entender é por que eu fiquei com 1,90 m de altura, sendo que o meu pai tinha 1,70 m e minha mãe tem 1,5 m. Então isso para mim é uma coisa que não fazia o menor sentido e aí uma das coisas que me foi esclarecida é que, dada a conjuntura emocional que eu tive desde a minha infância e adolescência, ou eu crescia ou o mundo me amassava. Então, para o mundo não me amassar, eu fiquei gigante, né? Porque eu sempre fui o último da fila na escola dos meus amigos. Então, eu tinha que crescer ou eu não dava conta. Essa é uma camada de significado muito interessante, não? Super, super. E já me deu um alívio enorme, porque eu achava que eu era um ET na minha família, né? Eu falei, gente, acho que eu não sou daqui, né? Eu não podia ser dessa altura. Mas eu acho que rola isso, e isso se articula com provavelmente antepassados. Claro, claro. A questão... Muito alongados, né? Muito alongados. Aí, em 2017, no Réveillon de 2017, eu fui passar o final do ano com a família da minha mãe, lá em Minas Gerais, na cidade de Campos Altos, que é próximo a Araxá. E tem um senhor lá, o Sebastião, que é primo da minha mãe, que ele é a própria história da cidade, sabe a história de todo mundo, os nossos antepassados e tudo. E eu consegui fazer a minha árvore junto a ele, genealógica, não é isso? Que maravilha! Pegando lá os meus bisavós, meus avós, e aí ele falou assim, ó, esse seu bisavô aqui tinha quase 2 metros de altura. Olha que legal! Ele quem trouxe isso pra mim. Aí eu falei, ufa, eu sou dessa linhagem mesmo, eu vim daqui, que bom. É uma maravilha. Hoje em dia tem programas que você manda o teu DNA, um pouco de saliva e tal, e os caras levantam todos os países que a tua linhagem de DNA já passou. Então, talvez o teu bisavô fosse de uma tribo, talvez, né, na África, de gente muito alongada. Existem certos países na África em que, inclusive, as mulheres são chamadas de gazelas. Porque elas têm as pernas compridas, o corpo miúdo, as pernas compridas. E você não sabe. É muito legal. O que foi mais chocante para mim ouvir esse meu bisavô é quem organizava as festas e ele dançava. Eu falei, mentira! Eu falei assim, pois é, o cara mais alto da família era que organizava as festas e fazia os bailes. Aí, ô Maia, a Renata trouxe... A Renata, e eu rindo, ele contou as histórias e eu não parava de rir. A Renata tá trazendo uma coisa importante aqui, ó. Quando você faz dieta, acompanhamento nutricional, hormonal, exercício e não emagrece, pode ser uma questão emocional? Ah, pode ser sim. Porque eu penso que emagrecer nunca é uma coisa que acontece só com o corpo. É uma coisa que... e a gente nunca tá gordo ou magro só por uma conformação do corpo. Eu acho que tá gordo, por exemplo, ele é um sistema de defesa, muitas vezes. Tem gente que quando emagrece se sente mais frágil. A gente não pode achar que essa é uma coisa que só acontece no nível corporal e não no nível emocional também. Tem gente que, à medida que vai emagrecendo, vai ficando muito ansioso e excitado. Por quê? Porque à medida que vai se sentindo mais magro, se sente mais atraente, se sente mais bonito, e isso gera muita ansiedade. Porque a pessoa fica desorganizada com a excitação dela, com ela sentir que ela está se tornando para ela mesma
uma pessoa mais erotizada e mais erotizante. E se você se você teve problemas de abuso, de não saber lidar com o erotismo do outro com relação ao seu corpo, isso pode ser muito angustiante. E a história de abuso e de invasão para a mulher, ela é tão comum. Ela é estatisticamente esmagadora. Então, o emagrecer ou engordar estão relacionados diretamente com a vida emocional das pessoas. E é preciso que a gente saiba acolher isso que acontece conosco. E não ficar com o juizinho interno chacoalhando o dedinho e dizendo: você tem que emagrecer, você tem que engordar, você não pode ser assim. Porque isso não ajuda em nada. Eu adoro quando você cruza o braço assim, Maia. Isso não ajuda em nada. Eu acho que não ajuda mesmo, porque é isso que eu constato há muitos anos na clínica. Uhum. Que todo mundo tem um algoz interno que só fica de cobranças, né? Que nos cobra coisas, nos faz sentir culpados, falhos, insuficientes, e isso nunca ajudou ninguém a se transformar, a mudar, a crescer, e aí para o prazer, para o bem-estar, para a alegria de viver. Maia. Oi. Nós estamos caminhando para fechar o primeiro ciclo da live aqui. Eu acho que tem algumas questões importantes. Acho que tem umas questões importantes que a gente ainda pode tratar. Se você estiver com tempo aí, a gente pode encerrar e já voltar imediatamente. Todo mundo volta conosco, porque inclusive eu quero contar uma coisa para vocês sobre a Maia, que é incrível, que é interessante, que eu quero até que ela aborde, porque eu nunca entrei direto nesse assunto, nunca esmiucei com ela. Eu vou aproveitar agora, eu vou ser oportunista e pedir para a Maia trazer isso para mim, e vocês vão gostar muito de saber disso também. Então, eu vou encerrar aqui agora essa live, e aí a gente retorna em seguida com o segundo ciclo, tá bom? Tá bom, até já. Até já. Eu saio, depois volto. Isso, Maia. Eu saio do Insta e depois volto. Tá bom. Só da live. Tchau. Só da live, tá, Maia? Não sai do Insta. Só da live. E como é que eu saio só da live? Eu vou sair agora, depois você volta.